Vai lá, vai lá. 20 minutos. Tá bom. Então, olha só, gente, nós temos que fazer isso aqui. Eu só queria falar uma coisinha aqui que eu acho que eu fiz uma besteira aqui de alguma forma. Vê aqui, olha só. Isso aqui é 1 sobre 6, isso aqui é 1 sobre 6, isso aqui é 1 sobre 6. Então, isso aqui é mais. Eu tenho menos aqui, eu não sei por quê. Derivei essa equação aqui em relação ao tempo. Então, aqui fica com o sinal mais. Aqui eu tirei a divergência. Então, ficou divergência, Laplaciano. Mas aí eu multipliquei. Não precisava nem multiplicar por um sinal menos, para deixar isso aqui assim, deixar isso aqui assim, e aqui fica menos o Laplaciano. Desculpa aqui, tá? Olha só que a minha confusão que eu fiz aqui. Aqui, não sei quando eu vim daqui para cá, que eu derivei em relação ao tempo, vai aparecer aqui um sinal menos. Eu não tinha. Então essa equação é assim, essa equação é assim, eu tiro a derivada temporal da primeira, tiro a divergência da segunda, e somo as duas equações. Então aqui é mais, aqui é mais. E aqui é o próprio Laplaciano Lambertiano. Tinha um sinal menos aí que me fez confundir tudo. Então eu errei um sinal menos daqui para cá. Estou corrigindo, tá bom? E aí aqui fica da Lambertiano. Então é claro que o psi que eu vou escolher aqui é menos da Lambertiana menos 1, quer dizer, a função de grilo da Lambertiana, e 1 sobre C2, DDT do φ, mais a divergência. Então, escolhendo esse psi aqui, esse termo aqui cancela esse, então eu vou trabalhar com essa condição aqui. Então, vamos trabalhar, quer dizer, essas equações aqui são gerais, que dependem da fixação do calibre, mas agora estou fazendo essa correção que eu fiz aqui, que eu tinha errado malucamente aí no sinal, fazendo essa correção, a gente vai então escolher, nós estamos trabalhando, então agora escolhemos um gauge, né? Escolha do gauge foi escolha de gauge, a gente fez então agora, aqui não, aqui é geral, então aqui é qualquer gauge, qualquer calibre. Agora a gente escolha do gauge de Lorentz. Vamos chamar fixação do gauge. Então, a gente escolheu o chamado gauge covariante, ou gauge de Lorentz, porque essa condição aqui é 1 sobre C2, DDT φ, mais a divergência do ar, igual a zero. Para quem já estudou um pouquinho de formulação covariante, essa condição é essa condição DI igual a zero. Lembrando que esse quadro vetor ali, a componente dele é φ sobre C, tá? E esse cara aqui é 1 sobre C DDT gradiente. A gente vai ver isso depois quando fizer espaço linear. Então, com essa escolha, agora sim, eu vou substituir essa divergência do ar por menos 1 sobre C2 DDT. Então, com essa escolha de gauge, colocando, então, eliminando a divergência do ar em tempo desse gradiente, então ele vai ficar, vai produzir justamente a equação de onda lá em cima. Vai ficar da Lambertiano do φ igual a zero. E aí, colocando nessa equação aqui, ó, colocando agora divergência de A igual a menos 1 sobre C2 DDT, esse termo aqui, ó, com a fixação do gauge, esse termo aqui é idêntico a esse termo aqui. Então, esses dois termos, devido a essa condição aqui do divergente de A, ser menos 1 sobre C2 DDT aqui, essas duas condições aqui são idênticas, elas se cancelam, esses dois termos ficam idênticos, se cancelam, e aí eu jogo esse termo para lá, vai dar um Lambertiano de A igual a zero. Então, quando a gente tem, né, essas equações de onda válidas diretamente para os potenciais, é porque a gente já fixou o limite. Então, isso aí, para os campos, não. As equações de onda, elas se passam sem uma menção ao gauge, porque os próprios campos são independentes do gauge. Mas para os potenciais, eu preciso fixar o gauge para poder chegar nas equações de onda. Então, essas equações ficam dessa forma aqui. Tá? Só agora, o que isso aqui está realmente? Isso aqui está colocando uma condição para nós. Né? Isso aqui está dizendo o seguinte, que a parte longitudinal do potencial está ligada à derivada temporal desse potencial. Então eu tenho uma relação entre esse escalar aqui e esse
E esse campo aqui é um campo vetorial, né? Se a gente pensar, deixa eu apagar um instantinho. Se a gente pensar que um campo vetorial, né, pelo teorema de Helmholtz, em 3 dimensões espaciais, né, a divergência do campo, deixa eu apagar isso um instantinho. Quando a gente pega um campo, né, pegar um vetor, pega um vetor qualquer, pegar um vetor dado, né? Pegar um campo vetorial tridimensional, né? Pegar um vetor dado, a gente decompõe ele numa parte que tem rotacional nulo, que é o gradiente de uma função escalar, e uma parte que tem divergência nula, que é o rotacional, uma função vetorial, digamos aqui. Então, isso aqui é a forma geral, né, do teorema de Helmholtz, que diz que todo campo vetorial pode ser decomposto em uma parte que tem rotacional nulo, mas uma parte que tem divergência nula. Então, se nós tirarmos, por exemplo, o divergente dessa equação, então, divergente de W é igual a menos Laplaciano. Então, no sentido da função de Green, a gente pode escrever que esse φ aqui, né, ele é menos 1 sobre Laplaciano divergente de W. Então, quer dizer, se eu souber quem é a divergência desse campo, eu conheço essa fonte, quem é a divergência? Qual é a divergência do campo elétrico? A divergência desse objeto aqui é um certo rho. Então, eu sei quem é φ. No sentido da função de Green, esse φ aqui é menos, né? Aqui faz a integral, isso aqui é o φ de x, né? Integral de 3x', né? Do 1 sobre 4 aqui, vai ficar aqui um rho de x' sobre 4π módulo de x menos x'. Onde nós estamos usando aqui, é claro, que o Laplaciano nas coordenadas x, né, atuando em menos 1 sobre 4 módulo de x menos x', essa relação igual a delta do Dirac. A função de Green do Laplaciano em 3 dimensões é esse objeto. Então é claro que quando o Laplaciano atuar aqui, o Laplaciano atuando aqui tem um menos. Então, Laplaciano atuando aqui vai produzir menos delta de Dirac, né? Isso aqui, ó. Ou isso aqui igual a isso aqui igual a menos isso. Então, Laplaciano atuando aqui me dá um menos delta de Dirac e aí produz exatamente esse rho. Então, eu tiro aqui o φ. Então, essa é a solução. Então, eu preciso conhecer a divergência do campo para poder conhecer essa função escalar aqui, né, que está na parte irrotacional. Na parte rotacional do fundo, agora em termos, né, assim, mais gerais, em termos mais esquemáticos, né, dando sentido às coisas, eu sei que esse φ aqui está dado dessa forma. Deixa eu apagar aqui agora. E aí agora, observem o seguinte, essa função aqui não é unívoca. Se eu substituir aqui por um quilinha, que é igual aqui, mais o gradiente de uma certa função alfa, que quilinha, o rotacional cancela o gradiente de alfa. Então, que quilinha dá a mesma condição. Então, eu posso usar aquele mesmo argumento. Existe uma simetria de calibre aqui, existe uma simetria. Se eu fizer ou qui ou quilinha, esse termo aqui não vai perceber o gradiente de φ. Então, se eu tirar daquela equação lá, tirar a divergência, eu tenho divergência de quilinha igual a divergência de φ mais o Laplaciano de alfa. Como eu sei inverter esse operador, se eu escolher alfa igual a menos Laplaciano menos 1 divergente de φ, esse termo aqui cancela esse. E aí eu posso sempre trabalhar com uma divergência igual a zero. Então, quando eu faço essa decomposição, essa função aqui
está vetorial que está aparecendo na parte de divergência nula do meu campo W, essa função aqui, ela pode sempre ser escolhida com divergência igual a zero. Posso sempre escolher essa função aqui igual a zero, por causa dessa simetria. Então eu posso, não é perda de generalidade, dizer que a parte de divergência nula do campo W é o rotacional de um vetor que tem divergência zero. Então beleza, então faz por causa disso aqui. Se eu coloco ou não coloco esse gradiente de alfa, esse rotacional não percebe. Então eu posso escolher, beleza. Então, se eu agora tirar o rotacional dessa equação, então isso aqui, eu tirei primeiro a divergência, mostrando que eu preciso conhecer a divergência de um campo para poder saber quem é a sua parte escalar. Agora, se eu tirar o rotacional dessa equação, eu vou ter rotacional de W. Rotacional do gradiente é zero. Mas o rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o laplaciano. Então, me sobra no final do dia só um laplaciano. Então, eu também consigo expressar que meu Q. Meu Q é menos 1 sobre o laplaciano rotacional de W. Então, na verdade, eu preciso conhecer o rotacional do campo para conhecer o Q. E preciso conhecer a divergência do campo para conhecer o φ. Então, se eu quiser especificar completamente um campo vetorial, eu preciso ter uma informação da divergência dele e uma informação do rotacional. É isso que as equações de Marx me dizem. A equação de Marx me dá o divergente de E e me dá o rotacional de E. Depois ela me dá o divergente de B e o rotacional de B. Como o divergente de B é zero, o φ é zero. Então, meu campo magnético acaba sendo sempre o rotacional de um átomo. Meu campo elétrico, estou falando de situação estática, que não tem dependência temporal. Meu campo elétrico, no caso estático, rotacional de E é zero. Se o rotacional de E é zero, esse meu Q aqui fica sendo zero, e aí o campo elétrico menos gradiente de φ. Então essa mais ou menos é a essência do teorema de Helmholtz, né? Para conhecer um vetor em 3 dimensões, eu tenho que dar informação sobre a sua divergência e sobre o seu rotacional. Por que eu estou colocando isso aqui? Vamos agora, então, escrever essa equação nesse sentido. Lembrando sempre que 1 sobre Laplaciano, quer dizer, como é que eu escrevo essa equação de maneira correta? Essa equação está me dizendo o seguinte, é φ de x é menos 1 sobre Laplaciano menos 1 sobre 4, né? Tá, ok. D3i, D3x' de 1 sobre 4 aqui, módulo x menos x', isso aqui é o Laplaciano menos 1. Laplaciano menos 1 é menos 1 sobre 4π. Então, esse menos cancela. Isso aqui é o Laplaciano menos 1, integrado em x', atuando nesse objeto. Esse objeto aqui é tudo nas coordenadas linha, variável de integração. Então, isso aqui é o Laplaciano linha do dado de x'. Essa variável aqui é a variável, vamos dizer, muda, né? A variável saturada. Estou integrando em x'. Então, esse gradiente aqui, ou essa divergência aqui, devemos botar assim nas coordenadas x', dx'. Então, quer dizer, quando esse Laplaciano, né? Quando esse Laplaciano atuar aqui, ele vai produzir menos o delta. O Laplaciano disso aqui é menos delta, que atuando aqui, dá o divergente lá. Então, tem que entender. Na verdade, quando eu escrevo essa equação aqui, eu estou entendendo essa equação desse modo. Essa aqui é a fonte. Rho de x', vou colocar assim. A mesma coisa aqui. Então, meu Q de x vai ser integral, na distribuição, no D3x', no espaço, 1 sobre 4π módulo de x menos x', e isso aqui, tudo nas coordenadas x'. Se isso aqui for um J, uma corrente externa, tipo lei de Ampère-Marx, uma lei de Biot-Savart, aqui é o. Isso aqui está tudo nas coordenadas x, pode ser um J, uma corrente J de x'. Então tá lá, essa é a essência. Quando a gente escreve 1 sobre Laplaciano, é isso que a gente está dizendo. É uma integral na coordenada linha da função de Green de x menos x. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, feito isso, a gente já começa a escrever essas equações aqui, sabendo o que está implícito. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Eu vou escrever o meu dado. Então, vamos escrever isso aqui componente a componente. A iésima componente do meu campo vetorial vai ser menos DI de φ
mais rotacional de φ componente I, mais epsilon I, JK, dj, φk. Estou escrevendo essa equação, projetando aí essa componente dessa equação. Mas o meu φ, ó, não sei quem é. Meu φ é menos 1 sobre Laplaciano dj do WJ. É esse termo aqui. Eu estou querendo colocar isso aqui para a gente introduzir os chamados operadores de projeção, e depois a gente vai precisar deles no espaço de Minkowski. Tá? Então, essa equação está nos dizendo o seguinte: ó, WI é igual a 1 sobre Laplaciano DI dj atuando em WJ. E aí, nós temos esse objeto aqui, que é epsilon I JK, que é a parte de divergência dupla, é a parte transversa. DJ. Mas aí nós tínhamos visto quem era esse Ki aqui, que é menos 1 sobre Laplaciano rotacional de W, que é epsilon K I N N W. A gente tem que ter uma identidade. São lembrados que quando a gente resolveu essa equação aqui, né? Que a gente tirou o rotacional dela, viu? O rotacional de W, visto que o Ki tem divergência nula, deu para nós que o rotacional de W é o rotacional de Ki, que é o gradiente da divergência menos o Laplaciano. Então, isso nós estamos escrevendo aqui. Isso aqui é 1 sobre Laplaciano. Isso é o Ki. Eu estou botando lá. E, então, é menos 1 sobre Laplaciano e o rotacional. Tá? Aí, esse epsilon vai com esse epsilon aqui. Então, vai produzir aqui. O que vai dar para nós? Epsilon IJK. Epsilon KIN vai ficar delta IN, delta JN, menos delta IN, delta JN, menos 1 sobre Laplaciano, DJDN, tá para então, vamos fatorar esse menos 1 sobre Laplaciano de bom, sempre deixar ele por menos. E aí, delta de IN, o N fica I, então aqui fica DI. O J fica N, então fica DJ, WJ. E depois, esse termo aqui vai produzir IN, o N fica I e o J fica N. Então vai produzir aqui, esse termo aqui vai produzir menos Laplaciano delta de IN, WI. Vocês estão vendo, ó, esse termo aqui, cancela aquele, esse termo aqui, WI. Então eu cheguei a uma identidade. Eu estou dizendo que se eu fizer tudo aquilo, eu estou mostrando que WI é igual a WI. Então, essa parte aqui é a parte que tem rotacional nulo, é a parte longitudinal do campo. Se eu fizer uma análise de Fourier, esse objeto aqui está na direção K, certo? Transformada de Fourier nessa equação, eu tenho que W é K-φ. Então, φ está na direção do K. Então, essa aqui é a parte longitudinal do campo. Tá? E essa parte aqui, isso aqui vai dar K vetorial φ. Então, esse objeto, essa parte, esse cara aqui é ortogonal aqui e é ortogonal a K. Então, essa parte aqui, o que está na parte transversa do campo, é a parte ortogonal ao momento do campo. Isso aqui é perpendicular a K. Então, essa parte aqui é a parte transversal. Certo? Então, aqui é a parte transversal e aqui é a parte longitudinal. Então, o gradiente, quer dizer, a parte escalar, que é a parte longitudinal, e o vetor, tá? Tem divergência nula. Justamente o fato dele ter divergência nula, K escalar aqui é zero.
Então, ele é ortogonal à direção de movimento. Esse K aqui, né? Esse aqui, né? Ele tem divergência de φ zero. Então, no espaço de Fourier, isso aqui ele é ortogonal ao momento. Claro, não estou botando isso aqui, é transformada de Fourier. Bota um tiozinho, está implícito, eu estou botando aqui um tio, transformada de Fourier. Então, esse cara aqui é ortogonal ao cara. Então, a parte longitudinal e a parte transversa. Então, esse objeto aqui, deixa eu bater isso aqui. Vamos deixar isso aqui. Só para. Fiz isso aqui só para mostrar que a gente está diante de uma identidade, vamos escrever isso aqui. Então, essa parte aqui é a parte longitudinal do campo. Então, esse objeto aqui, ó, observe que isso aqui tem um sentido matricial. Isso aqui tem dois índices atuando em dado. Eu posso escrever essa relação assim. Normalmente a gente usa essa notação. Isso aqui é um ômega IJ atuando no W J. Isso aqui é o que a gente vai chamar. E esse pedaço aqui, eu vou chamar, como isso aqui é uma parte transversa, eu vou chamar isso aqui de θ IJ WJ. Estou chamando isso aqui, ó. Na verdade, eu posso trocar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar, como esses índices são saturados, chama esse I de K, tá? J de K, e K de J. Na verdade, eu posso colocar da mesma forma. Então, na verdade, esse operador que está aqui, ó, epsilon I K J de K, que está saturado, isso aqui no final do dia, isso aqui é o operador θ de J. É isso que eu estou chamando de θ de J. Então, se a gente observar bem, então, olha só, quem é esse θ de J? Então, eu posso escrever isso assim. Ômega IJ para nós, nós sabemos quem é. Ômega IJ é uma definida dessa maneira, é 1 sobre o Laplaciano, DI dJ. Imagina que isso aqui está no espaço Fourier, isso aqui é menos 1 sobre K2, e KI, no fundo, é 1 sobre K2, KI, KJ. No espaço de Fourier, esse operador aqui, ele é isso aqui, é 1 sobre K2, KI, KJ. Ou o espaço Fourier, que fica menos K2, aqui fica IKI, IKJ. I comida menos 1 está sendo. Esse aqui é o operador que a gente chama longitudinal. Ele está projetando, né? Quando ele atua no W, ele está projetando aqui essa componente que nós estamos chamando de componente longitudinal. Então, quando esse objeto atua no vetor, ele está na parte longitudinal. Esse cara aqui, ou eu expresso dessa maneira, ou então eu expresso de uma outra maneira. Como isso aqui. Posso escrever isso aqui como sendo ΔJ da WJ, para colocar em notação matricial. Então eu posso dizer que o meu θJ é o meu ΔJ, identidade, menos o ômega IJ. Ou seja, meu θJ é ΔJ menos 1 sobre o Laplaciano, onde KI e KJ, DI dJ. Ou o espaço de Fourier, TJ, menos 1 sobre K2. Então, esse operador é o operador transverso. Quando ele atua nesse meu campo, quer dizer, o que ele está dando aqui para mim, no final de tudo, é a parte transversa. Meu campo I. Quem é a parte transversa do meu campo I é o rotacional I. E quem é a parte longitudinal do meu campo I é o tangente. Então, nós definimos dois operadores, naturalmente a chamada decomposição de Helmholtz, ela nos leva a ver que nós temos duas categorias de operadores que têm a seguinte propriedade. Se eu pegar, esse objeto, ômega IJ, e multiplicar por ômega JK, um produto matricial mesmo, eu vou produzir 1 sobre Laplaciano DI dJ. 1 sobre Laplaciano DJ. DJ é o Laplaciano. Então, com isso dá um Laplaciano que cancela esse. Que no final do dia dá o próprio ômega
Então, como matriz, esse operador ele satisfaz a essa relação. O quadrado dele é igual a ele mesmo. Ele é um operador idempotente. Todo operador que é idempotente é um operador de projeção. Essa é a característica que tem. Na álgebra linear, a gente sabe o que é um operador de projeção. É um operador que tem essa propriedade. Porque se eu atuar P de V, isso aqui vai me dar um vetil, P2 de V é P de V. Vai me dar P2, né? P2 é igual a P2, P é igual a vetil. Então eu estou projetando, né, tudo que está nesse vetor aqui é a projeção desse espaço aqui. Então todo operador de projeção tem que ter autovalores L1. Os autovalores desse operador, a equação circular dele é lambda 2 igual a lambda. Então lambda igual a 0, lambda 2 é um operador de projeção. Se eu pegar o θ, fizer o mesmo cálculo, θ e j vezes θ jk, isso aqui é delta de j jk. Então fica delta de k. Menos delta de j, ômega jk. Menos ômega i k. Se eu pegar agora o delta daqui, delta de jk, vai ficar menos ômega, né? De k. E aqui vai ficar ômega 2 de k. Só substituindo. Estou substituindo θ por delta menos ômega. Faço o cálculo. Ômega 2 é igual a ômega. Então esse cara cancela esse. No final do dia, ó, isso aqui é o próprio θ. Então esse operador também é um operador de projeção. Θ ao quadrado é igual a θ. E é claro, quem multiplica θ por ômega, vou pegar ômega i j vezes θ jk ou θ i j vezes ômega jk, isso aqui dá zero. Então são dois setores ortogonais, o setor transverso, né? Como deveria ser. Isso aqui está na direção do K e isso aqui está na direção ortogonal ao K. Então é claro, a parte longitudinal e a parte transversa são ortogonais. Então isso aqui me dá uma álgebra de chamar. Esses operadores são chamados operadores de projeção. No setor vetorial, eu consigo decompor qualquer vetor e ter por esses operadores aqui. Então, por exemplo, vou apagar aqui um instantinho. Isso é importante para a gente tirar as funções de Green. Então, ômega é o projetor longitudinal e θ é o projetor transversal. Então, as formas estão lá, o grid, não vou já usar isso aí. Achou? Tá, onde é? Então, nós tínhamos feito essa escolha que eu estava colocando para vocês, era justamente isso. O fato de fixar o gauge de Lorentz, né, 1 sobre C2, DDT do φ, mais a divergência do C igual a zero, isso aqui está mostrando para nós que a parte longitudinal do arco, ela é completamente fixada pelo potencial φ. Quer dizer, o arco tem duas partes, tem uma parte, pelo teorema de Helmholtz, eu posso decompor o arco, uma parte longitudinal mais uma parte transversa. Fica claro para nós, a parte longitudinal de um vetor, ele é 1 sobre Laplaciano, dI, dj do vetor. E a parte transversa do vetor é 1. É o vetor, claro, menos a sua parte longitudinal, menos 1 sobre Laplaciano, dI, dj, né, a j. Por quê? Porque a gente viu que se eu somar θ com ômega, nós obtemos a identidade, transforma em conjunto completo. Então é claro que o vetor todo, menos a sua parte longitudinal, dá a sua parte transversa. É isso aqui. Bom, vamos observar só. Se eu tirar então a divergência desse vetor aqui, ó, vai ficar dI do A transverso I. dI é I, menos 1 sobre Laplaciano. dI, que é Laplaciano.
dj a j. Índice saturado. Então, esse laplaciano cancela esse, e isso aqui é igual a zero. Então, é claro, a parte transversa, como se esperaria, tem que ter divergência zero. A parte transversa é ortogonal à direção de propagação. Então, de fato, a parte transversa tem divergência zero. Então, a condição de calibre, ela não toca na parte transversa do campo, porque a divergência automaticamente é zero, ela desacopla dessa equação. Então, quando eu tiro a divergência do A, no fundo, eu estou tirando a divergência só do A longitudinal. Então, a condição de Lorentz é uma condição que mostra que a parte longitudinal do potencial vetor, de uma certa maneira, ela é ambígua, ela é arbitrária, porque eu posso fixar ela através dessa relação pelo φ. Deixa eu apagar aqui um instantinho só. Quando a gente escreveu aquela equação de calibre, né, quer dizer, a simetria de Gauge, né, que ela é essa simetria aqui, ó, a linha igual a A menos o gradiente de φ. Se eu te pegar essa equação aqui e aplicar o operador ômega, né, no fundo, vou pegar. Isso aqui é essa equação, isso aqui é, botar essa equação em componentes. Se eu colocar o ômega em J aqui, eu vou ter A longitudinal, vamos colocar assim, A longitudinal linha, componente I, estou aplicando o ômega aqui, vai ficar A longitudinal, componente I. Agora, ômega e J, DI, estou aplicando aqui, vamos aplicar aqui, como esse índice está solto aqui, vamos aplicar aqui o operador ômega J, tem que saturar isso aqui. Vamos aplicar o operador ômega J, isso vai ficar J, isso aqui vai ficar J. E aí, ômega J DI, 1 sobre Laplaciano, DJ DI, DI. Tá certo, essa Laplaciano então DJ, tá? Menos DJ xi. Então, o que a gente vê é que a condição de calibre, simetria de Gauge atuando no A, ela é uma simetria só na parte longitudinal. Se eu agora aplico o operador θ aqui, θji, a linha I é o A transverso linha J. Vou aplicar agora o operador θj. θji é essa equação. θji, a linha I dá o A transverso J. θji, aí dá o A transverso J. Só que θji vezes DI, esse operador é transverso, esse operador é longitudinal, isso tem que ser zero. Isso aqui é o quê? Delta de JI, delta I dá DI, DJ. Menos 1 sobre Laplaciano, DJ, DI, DI. Então, isso aqui é o Laplaciano, para DJ menos DJ. Então, isso aqui é identicamente zero. Então, a condição, a simetria de calibre, ela não é uma simetria que toca na parte transversa, tá? Ela só vê a parte longitudinal do campo A. Então, quem é arbitrário, quem é sujeito a essa simetria de calibre, que eu posso fixar, tenho liberdade de fixar, é a parte longitudinal do vetor. Então, a gente já começa a entender que a parte longitudinal do vetor, do potencial vetorial, e o próprio potencial escalar, eles estão ligados por uma equação que é ambígua, que é completamente arbitrária, e que a física, as equações classicamente, né? Segundo as equações de Marx não percebem essa condição. Eu posso mexer nessa condição à vontade, que as equações de Marx elas não veem essa simetria. Elas são para E e para B. Então, a gente começa a ver que se toda a física do campo eletromagnético está nos potenciais, esse potencial, a parte longitudinal do ar e a parte transversa do ar, elas têm situações diferentes. Quer dizer, esses dois aqui são ambíguos, a simetria de calibre está aqui, então eu posso mexer nisso, essa parte aqui fica intacta. Ela é invariante de calibre. A simetria de calibre toca nela. A transverso comigo, isso não acontece. Qualquer que seja a simetria de Gauge que eu faça, transformação de Gauge que eu faça. Então, provavelmente a física tem que estar aqui. Então, a gente já começa a perceber das equações de Maxwell, né, que se tiver alguma coisa que vá se propagar, quer dizer, desse campo de radiação A,
Todo o aspecto físico deve estar na parte transversa do ar. A parte transversa do ar, se A é um vetor, a parte transversa dele tem divergência nula. Divergência igual a transversa nula. Então, se eu tenho um vetor que tem divergência nula, ele só vai poder ter a parte transversa. Então, ele tem 2 graus de liberdade. Então, o que a gente espera é que esse cara aqui, quer dizer, como ele, no fundo, ele é um vetor ortogonal em direção de propagação ao cara. Se a direção de propagação é essa aqui, esse vetor tem que residir, quer dizer, a transverso tem que estar nesse plano aqui. Então, essa condição, ela me restringe o ar transverso a ter 2 graus de liberdade. Ele vive num plano. Dada a direção de propagação, ele não tem liberdade de ter componente longitudinal. Ele está sempre ortogonal. Então, eu começo a perceber que a simetria de calibre, ela está me reduzindo, ela está me dizendo, a física do fóton tem que estar no ar. Porque a parte longitudinal do ar e o φ, eles têm essa relação de ambiguidade. Eu posso mexer à vontade. Tem alguma coisa, né, meio ambígua, meio suja. Então a física deve estar aqui na parte transversa do ar. Então a gente já espera isso. A função de Green vai ter que revelar esse aspecto para nós. Então, só para a gente ainda fazer mais uma, finalizar mais um pouquinho, deixa eu colocar isso aqui. Só fazer uma observação. Se nós pegarmos, né, essa equação aqui, ó, nós ficamos com essa equação aqui. Φ satisfaz a essa equação. 1 sobre C2, V2 dt2 do φ, menos Laplaciano do φ, igual a zero. E nós temos essa condição aqui, ó, 1 sobre C2, ddt do φ, mais a divergência do ar, igual a zero. Essa aqui é a condição que a gente chama. Isso eu fixei, isso foi uma decisão minha. Eu escolhi a função aqui, que era arbitrária, eu fixei a simetria, usei a simetria para poder trabalhar com potenciais que satisfizessem essa equação, essa condição que é chamada condição de Lorentz. Bom, vamos fazer a seguinte observação. Então nós vimos que, trabalhando com isso, observe se eu pegar o seguinte, se eu pegar a fininha, agora, fazer uma outra transformação, φ mais o ddt de uma função zeta de dx. E passar desse A para uma linha, que é um A menos o gradiente do zeta de dx. Como é que eu faço isso? E eu não quero, será que é possível encontrar um zeta que não mude essa condição? Que não altere a condição? Porque se eu passar para uma outra família, claro, se esse zeta for qualquer, aqueles termos ali não necessariamente não vai se cancelar. Porque eu vou produzir um D2, dt2, se eu colocar, se eu escrever essa equação aqui em função dos linhas, olha só, quem é o zeta? Quem é o φ? É filinha, vai ficar 1 sobre C2, ddt de filinha, menos ddt do zeta. Então eu vou produzir aqui menos 1 sobre C2, D2, dt2 do zeta. Se eu usar essa condição, então, tem essa condição, eu quero isso. E aí eu faço. Se eu fizer uma outra transformação de calibre, eu sei que essa transformação aqui não mexe no LD, não mexe nas equações de massa, mas ela mexe naquela condição. Como é que ela mexe? Ela vai me dizer, se eu fizer essa substituição aqui, eu vou ter exatamente isso. 1 sobre C2, ddt do filinho, mais divergência do aninho. E aí, qual é a sujeira que vai aparecer? A sujeira que vai aparecer é menos 1 sobre C2, D2 dt2 do zeta, que vai aparecer aqui. E aqui nessa divergência, quando eu substituir isso aqui, esse A', né? Esse A vai ser A' mais, vai aparecer aqui mais um Laplaciano de zeta. Então, isso aqui é igual a zero. Essa equação, e usando essas transformações. Então, ó, essa combinação perdeu essa propriedade por causa dessa função zeta. O que é isso aqui? Isso aqui é um Laplaciano. É menos um D'Alembertiano. Então, se essa função zeta for uma chamada função harmônica, o que é uma função harmônica? A função satisfaz a essa função. Se eu, então, depois que eu fiz aquela transformação de quê? Primeiro eu estava com φ e A genéricos.
Aí eu fui com filinha, na verdade eu fiz isso, fui com filinha com a linha que satisfazia essa condição. E aí agora eu tenho liberdade de ir com fio duas linhas e com A, duas linhas que satisfazem essa condição. Isso aqui é zero. A verdade que eu fiz foi isso. Primeiro eu usei a função daqui, do φ para aqui, eu passei pela função psi, que eu fixei. Aí, usando aquela função psi, eu cheguei a essa condição. Feito isso, eu vou fazer uma outra transformação da mesma categoria. Então eu vou chegar a essa condição. Só que, se eu escolher essa função agora, de tal maneira que ela seja harmônica, esse termo é zero. E aí, os potenciais duas linhas e os potenciais linhas não satisfazem nenhuma função. A função de calibre não foi alterada por essa segunda transformação. Então, isso não mexeu em nada. Então eu posso trabalhar com filinha, como eu posso trabalhar com fio duas linhas e nada duas linhas, desde que essa função satisfaça a essa condição. Agora observe o seguinte, se eu agora pego, então a minha função, que é crucial, eu vou passar dos linhas para as duas linhas através de uma função zeta que satisfaz a essa função. Vou manter isso aqui igual a zero, o que é possível por causa disso. Beleza, isso aqui é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, 1 sobre C2 de dt2 do zeta é igual a 1 Laplaciano do zeta. Vamos guardar essa cabeça. Então tem essas transformações aqui. Vamos pegar a derivada temporal da primeira equação. ddt do φ duas linhas. ddt do φ mais dt2 dt2 do zeta. Vamos fazer como a gente sempre faz. Vamos dividir por C aqui, dividir por C aqui e bota 1 sobre C. Aliás, vamos dividir por C2, a gente quiser. 1 sobre C2, D2 dt2 do zeta, não é o Laplaciano do zeta? Isso aqui é o Laplaciano do zeta. Mas o Laplaciano é invisível. Então eu posso escolher zeta de tal maneira que no fundo, se essa configuração não tem DDT igual a zero, eu posso passar com DDT de φ duas linhas igual a zero. Então, eu posso sempre passar uma configuração em que o DDT do φ é igual a zero. Se o DDT do φ é igual a zero, o Laplaciano do φ é igual a zero. Mas se o Laplaciano é zero e eu não tenho fonte, a solução dessa equação é φ igual a zero. Então, o que a gente está mostrando com isso? Se a radiação eletromagnética livre do vácuo, eu posso sempre, usando a simetria de Gauge do eletromagnetismo, fixar o potencial escalar com solução. Então, eu posso. Então, o meu problema tem simetria, que é a simetria de calibre, eu estou aproveitando, estou explorando ao máximo a minha simetria de calibre. Usando a minha simetria de calibre, eu consigo fazer φ igual a zero, que é mais forte do que fazer essa convenção igual a zero. Se eu fizer φ igual a zero, divergência de A igual a zero. Então, no fundo, essa condição ainda é muito relaxada, porque ela deixa φ solto e A solto, desde que essa condição seja satisfeita. Mas eu digo, não, eu ainda posso ir mais a fundo. Dessa relação, eu ainda tenho liberdade de fazer transformações que possam ser geradas por funções harmônicas. Se eu for no espaço das funções harmônicas e escolher uma, tendo a lambertiana igual a zero, eu posso, na verdade, ir mais longe. Na verdade, não é só isso que é zero. É isso que é zero e é isso que é zero. Então, toda a física da minha radiação eletromagnética zero, ela não está nem no φ. O φ pode ser zerado, ele é absolutamente redundante. E na divergência da parte longitudinal igual. Tudo que sobra está aqui. Isso é um fóton. Então, a radiação eletromagnética livre realmente é transversa. É isso que é a essência do campo de radiação livre. Todas as simetrias, né? Não é errado dizer isso? Claro que não. Só que eu ainda não extraí o máximo que eu posso extrair das simetrias que eu tenho à disposição. Que é das simetrias, não, simetria de calibre. É só isso, eu tenho aquela simetria. Por trás, né, das equações de Marx, dos bastidores da equação de Marx, existe uma simetria, que a teoria clássica ignora. A física clássica ela quer saber de E e B, que é VB. Mas a teoria quântica, nem a física, nem a mecânica clássica ignora o A e o φ. A
física mecânica clássica, a gente já mostrou aqui, o hamiltoniano de uma partícula carregada no campo eletromagnético, o sistema hamiltoniano não vê o fio lá. Ele não vê o L. As equações de Newton, as equações de Lagrange, de Euler-Lagrange, elas veem o L e o V. Mas o hamiltoniano e o lagrangiano, eles veem o fio A. Na mecânica quântica, não precisa do hamiltoniano, eu preciso do fio A. No problema quântico, a física do campo eletromagnético deve estar toda. Então a essência do fóton, realmente o fóton é transverso por causa disso. Então, quando a radiação eletromagnética se propaga no vácuo, ela vai estar propagando um φ igual a zero e com a divergência de A igual a zero. Na verdade, o que eu tenho é φ igual a zero, quer dizer, o meu campo elétrico é menos gradiente de φ que é zero, é menos dA dt, e meu campo magnético é o rotacional. Mas devido a essa condição, quem está aqui é o A transverso. Claro, o rotacional de A é idêntico ao rotacional de A transverso, porque o rotacional da parte longitudinal é sempre zero. Então, toda a física do meu fóton, o meu campo eletromagnético livre é isso aqui. Está tudo dentro do A transverso. Claro? Então é isso que eu queria colocar um pouquinho para vocês nessa questão da fixação do eixo, para a gente poder finalmente chegando na função de eixo. Bom, então, uma tarefa boa para vocês vai ser essa. Vou deixar uma tarefinha aqui que já podem trabalhar fazendo, usando esse tipo de ferramental, porque esses operadores transversos. Então nós vimos. Nossa, suponhamos que eu tenho um problema. Não, tá. Vou fazer essa mais simples com vocês, vou deixar mais complicada para vocês pensarem. Vou pensar o seguinte exercício. Tarefinha aqui é só uma tarefa de demonstração. Vou pensar o seguinte. Vamos supor que eu tenha, então, um sistema descrito por duas categorias de campo, por duas classes, um campo escalar e um campo vetorial. Então, o meu sistema pode ser tipo campo eletromagnético, depende do potencial escalar e do potencial vetorial. Uma série mais genérica. Vamos dizer que esse sistema tenha equações, vamos dizer que eu esteja na situação estática, que eu esteja no regime estático, então não tem dependência temporal. Regime estático. Então as equações, né, estou desconsiderando todas as dependências temporais, estou pegando o regime simplesmente estático desse sistema. Vamos dizer que ele tem a seguinte situação. Mais um parâmetro alfa. Claro, observe que esse parâmetro aqui tem que ter dimensão, é um parâmetro real com dimensão de comprimento entre os dois. Poder essa equação ter dimensão, ter uma dimensão homogênea. E aqui a gente vai colocar assim, um parâmetro beta, divergência de W. Essa seria a equação do φ, mas o W entra aqui de penetra. Seria uma equação pronta para o φ. Então tem uma fonte. Essa fonte aqui seja um pouco. Tudo isso dependendo de x, tá? Não tem dependência temporal.
E aqui eu vou colocar o seguinte. Rotacional. E rotacional. Aqui mais um beta, abre. Alfa, tem beta aqui, vamos chamar aqui. Parâmetro psi. Abre. Notação vetorial. Claro, esse parâmetro psi também tem dimensão de comprimento menos 2, esse parâmetro de dimensão de comprimento menos 2. Errado, presta por favor. E esse termo aqui vai ter que ser menos beta gradiente. E isso aqui é uma corrente J. Vai, eu quero fazer isso. Estou propondo uma besteirada. Ganho estático, né? Se eu pegar a divergência desse lado aqui, divergência do rotacional é 0, divergência de J está aqui. Vou colocar divergente de lado, divergente do gradiente é uma atuação. Acho que isso aí já dá para a gente dar uma olhada. Depois eu passo mais complicado um pouquinho para colocar isso aí. Eu passo, não seja só com vetor, para vocês treinarem essa técnicazinha dos operadores de projeção, que é muito útil. Que é o seguinte, vamos fazer a seguinte situação. Vamos perguntar, então. Então a gente está observando o seguinte, eu tenho um sistema de, claro, campo eletromagnético é mais simples do que isso. Isso é um problema, hipotético, é um problema só de exploração didática. Para poder treinar o exercício. Mas vamos observar o seguinte. Essa equação tem o Laplaciano está aqui. Então, aqui deve dar a essência da interação. O Laplaciano, né, é aquela parte que tem derivada segunda, é a parte ligada ao tipo de propagação. O Laplaciano de 1, né, sobre R é o delta. Então, a gente sabe que esse tipo da interação está ligado a esse Laplaciano. Mas aqui aparece uma coisa. Quer dizer, esse campo aqui, na verdade, a gente pode até escrever, se quiser, desse modo, vamos colocar assim, Laplaciano mais alfa, φ, mais condensado, assim. Então, a gente tem uma espécie de uma... A gente sabe que esse objeto que a gente conhece, né? Todo mundo pode... Essa tarefa que vocês podem fazer. Alguém já deve ter feito, talvez, naqueles cursos de métodos de matemática da computação, que é a seguinte... A função de green desse objeto, se eu tiver essa equação que é Laplaciano mais alfa φ de x igual a um certo ρ de x. Então, eu tenho que tirar a função de green desse objeto. Esse objeto aqui, basicamente, esse operador vai ser Laplaciano mais alfa a menos 1 atuando aqui, no ρ de x. Então, o que significa isso? Isso aqui significa, vamos escrever, vamos fazer a análise Fourier disso aqui. Quem é φ de x? Φ de x é D3K sobre 2π a terceira, φ1 de K é menos I kx. Só fazendo a representação de Fourier. Aqui a Laplaciana é 1, rotação 1 sobre Laplaciano, mais alfa, vezes então eu preciso, né? Na verdade eu preciso pegar a função de green desse operador. Então eu vou fazer a coisa, desculpa aqui, fazer mais simples. Né? Então antes de fazer isso aqui, vamos fazer assim. A gente precisa saber quem é esse objeto. Então, Laplaciano mais alfa, atuando numa função g de x
x', é igual a delta x com x. Esse é o problema da função de Lie desse operador. Se eu souber quem é esse objeto aqui, no caso de curva, eu sei quem é. Integral, vetor x' de 1 sobre 4π, modo de x menos x do outro rho de x'. Eu resolvo o problema. Eu sei quem é φ dentro do rho. Se o rho for uma carga pontiforme, o potencial é 1 sobre 4π, modo de x menos x'. Então a gente quer tirar a função de Lie. Vamos fazer então a análise de Fourier aqui. Então, Laplaciano mais alfa. Então, fazer aqui a representação em Fourier do G. Laplaciano, no G. Então, só a representação aqui. E aí, a representação de Fourier da delta. É 1. Chamada de Fourier da delta é 1. Integral da onda plana que dá justamente. Então, vamos fazendo a análise de Fourier. Laplaciano entra aqui, né? Vai bater só nessa onda plana. A única coisa que tem independência em x é isso aqui. Então isso aqui vai me produzir, aqui dentro desse integrando, vai me produzir um fator menos k2, que vem do Laplaciano. Laplaciano atuando na onda plana, ele produz menos k2 mais alfa. Isso aqui vai estar atuando na transformada de Fourier do G. E isso aqui vai ter que ser 1. Então, eu não sei quem é G. Preciso saber quem é G, mas eu conheço a transformada de Fourier do G, que é 1 sobre menos k2 mais alfa. Eu não sei quem é a minha função de Lie. Meu Laplaciano mais alfa menos 1. Na verdade, vai ser isso aqui. O meu G de x menos x'. Que é esse G de x menos x', é o truque de Fourier. Eu vou calcular ele pela sua transformada de Fourier. Carregando x menos x', vamos chamar esse x menos x', coordenada, sei lá, z maiúsculo, só para lembrar, a gente faz tudo com z. No final do dia a gente substitui z por x menos x'. No fundo eu tenho que integrar em k. Então, se o alfa fosse zero, isso aqui seria exatamente o potencial que eu vou ter. Fazendo essa integral aqui, eu vou fazer, né? O lema é uma humilhação fazer integral para você, nenhum adulto que você deve ter vergonha fazer uma integral. Então, todo mundo já fez, assim, faz, né? Tem lei, tem livro, isso aqui é famoso, né? Faz com que usa o teorema dos resíduos, faz a integral, claro. Primeira coisa, passa para coordenadas estéticas, resolve aqui vai aparecer um seno de θ e aqui vai aparecer um cosseno de θ. Nada melhor do que isso para fazer integral em θ. Integral em φ dá 2π. Integral em θ tem seno aqui e um cosseno aqui. O problema todo vai ser resolver a integral em módulo de k. Para fazer integral em módulo de k, faz essa extensão analítica, vai para o plano descomplexo e resolve a integral pelo método de resíduos. Essa integral aqui, ela dá para nós algo desse tipo, exponencial de menos raiz quadrada de alfa, módulo de x menos x sobre 4π módulo de x menos x. Na verdade, esse raiz de alfa tem dimensão de comprimento a menos 2. Então, a raiz de alfa tem dimensão de comprimento a menos 1, que marca essa dimensão de comprimento, um expoente adimensional, como deveria ser. Se o alfa é zero, eu ganho exatamente o potencial que eu vou criar. E se o alfa não é zero, eu tenho um potencial amortecido, blindado pela exponencial. Ele cai mais rápido, né? Quer dizer, ele não vai até o infinito, porque antes disso esse fator exponencial amortece ele bastante. Então, o alcance dessa interação aqui, que é a distância para a qual isso aqui se torna muito menor do que 1, quer dizer, o alcance da interação, a distância onde esse potencial atua é da faixa de 1 sobre raiz quadrada de alfa. Então, esse parâmetro é tal que 1 sobre raiz de alfa tem, assim, 1 sobre raiz de alfa tem dimensão de comprimento, né? Porque alfa tem dimensão de comprimento a menos 2, raiz de alfa tem dimensão de comprimento a menos 1, 1 sobre raiz de alfa tem dimensão de comprimento. Então, isso é um comprimento tal que
esse potencial, essa interação começa a decair. Então, até uma distância menor do que 1 sobre a raiz de alfa, o potencial é mais forte. Depois ele cai drasticamente, ou seja, eu tenho um alcance do potencial. Então, esse potencial é um potencial tipo colombiano, mas com uma blindagem a partir de 1 sobre a raiz de alfa. Claro, para distâncias muito grandes, quando esse cara aqui tende a infinito, isso aqui tende a 1, isso aqui tem um potencial colombiano. Então, para distâncias muito grandes, ele é colombiano, mas para distâncias muito próximas, ele tem um comportamento mais blindado. Então, está aqui o potencial. Então, essa é a função de Green desse operador. Então, nós sabemos, ou seja, vocês podem fazer esse exercício, e tem curso meu aí, de eletromagnetismo, alguns cursos eu já fiz essa integral algumas vezes aí, em curso, mas quem precisa olhar e resolver integral, todo mundo sabe fazer isso, acho só. Quem quiser olhar por curiosidade, vai lá nesses cursos, ali o livro de método de matemática, essa integral manchada. Então tá, é integral. Agora, essa integral não é manchada em duas dimensões. Se vocês fizerem essa integral em 1 mais 2, vale a pena. Então, como tarefa, aí sim, uma coisinha assim menos lugar comum seria fazer essa integral em 1 mais 1 e 1 mais 2. Calcular isso aqui é 1 mais 3, né? 3 dimensões espaciais. Calcular essa função de Green em 1 mais 1 e 1 mais 2. Isso vocês não vão achar bem. Mas todo mundo sabe fazer, né? Para fazer é só resolver integralzinha, tem um consenso aí que ajuda a fazer. Beleza, então nós sabemos essa função de Green. Então, basicamente, se esse beta fosse zero, eu teria como resolver φ em função da fonte. Eu já sabia essa função de Green, quer dizer, meu φ seria basicamente, né, integral, φ de x seria integral, né, nas coordenadas da fonte, integrar sobre a fonte, né, aquele potencial menos raiz de alfa, módulo de x menos x mínimo. Vamos esquecer os fatores 24 aqui, né? Então, aqui módulo de x menos x mínimo. E a fonte seguinte, por x mínimo. Se essa fonte for uma carga na origem, então, carga está na origem, essa integral imediata está no ponto x0, no ponto do espaço, no ponto A. Essa integral, carga está fixa no ponto A, carga multiforme no ponto A. Essa integral morre na hora e tem potencial raiz quadrada de módulo, né, de x menos A sobre o módulo de x menos A. Então, esse é o potencial. Então, a gente vê que a carga multiforme, quer dizer, a função de Green, na verdade, é o potencial de uma carga multiforme. Então, quando a gente resolve a função de Green, no fundo, eu estou sabendo, no fundo, eu sei o campo da carga multiforme. Isso que a função de Green é importante. Ela dá a ideia da parte mais, vamos dizer, reducionista do meu problema. Se eu pegar aquela fonte mais reduzida, que é a fonte multiforme, a função de Green é o campo causado por aquela fonte. Tá lá. Então, eu saberia. Mas aqui eu tenho um problema de acoplamento. Ó. Esse termo aqui está velando essa equação aqui. Eu posso fazer a seguinte coisa. Se a gente tirar, estou chutando aí, né? Se a gente pegar essa equação aqui e tirar a divergência, isso aqui é zero. Aí vai ficar divergência de W, laplaciano de φ e divergência de J. Vamos dizer o seguinte, eu posso até para dizer, pegar a divergência de W, aí a gente poderia até pensar o seguinte, suponha que eu pegasse o campo de uma carga, não de uma corrente, eu queria saber, eu não tenho corrente nesse problema, ou o contrário, eu não tenho carga, podemos fazer isso? Podemos fazer isso, tanto faz. Vamos dizer que eu não tenho corrente primeiro, a corrente seja zero. Se isso aqui for zero, só tem carga, não tem uma corrente estacionária, então só tem a carga. Quero saber os campos, né, desses campos φ e W gerados por uma carga, uma distribuição que é uma carga, uma distribuição de carga ρ, por enquanto é ρ. E aí, mas não tem corrente. Então, se eu tirar a divergência dessa equação, esse termo é zero. Esse termo aqui vai me dar a divergência do W. Perfeito. Aí a divergência, e esse termo que vai me dar o laplaciano do φ. Então, eu consigo substituir essa divergência do W por esse laplaciano de φ. E aí, simplesmente, meu problema está resolvido, porque vai aparecer um laplaciano de φ com beta, e aqui vai aparecer um magnitude 2φ. Então, eu defino, vai aparecer um parâmetro aqui, que deve ser, aqui tem um laplaciano, mas esse beta aqui, ele tem dimensão de comprimento
menos 1, né? Seu dado. Essa equação aqui, ó. Isso aqui é complemento menos 2W, isso aqui é complemento menos 2W. Então, esse cara aqui tem complemento a menos 1, né? Então eu tenho que ter uma relação com a dimensão de φ de W. Esse beta aqui ajusta a dimensão entre φ e W. Então vai aparecer, se eu substituir, tem esse parâmetro ψ aqui. Então, se eu tirar a divergência dessa equação, a gente tem que a divergência de ψ de W, então, aqui vai aparecer 1 sobre ψ, e aqui vai aparecer uma Laplaciano de φ. E aí, o que eu faço? Eu jogo esse Laplaciano, esse divergente de W, jogo lá. Então, simplesmente eu vou redefinir o que está na frente do Laplaciano. Eu vou ter um parâmetro, eu vou ter 1 menos beta 2 sobre xi Laplaciano mais alfa φ igual a ρ. Aí eu multiplico, limpo o coeficiente do Laplaciano e redefino isso aqui. No fundo, eu vou resolver esse problema. Eu vou ter uma função de Green, né? Que vai ser Laplaciano mais alfa, onde esse alfa vai ser redefinido em função do alfa que está lá do beta do xi. Então essa situação é mais simples, né? Com esse truque aqui de tirar a divergência dessa equação, eu desacoplo as duas equações. Eu expresso esse cara em função do φ, resolvo a equação do φ, aí quem sabe φ volta para essa equação. Sabendo φ, calculando φ, eu tiro o gradiente do φ, e automaticamente eu sei quem é o dado. Está claro o problema? Ficou simples, né? Suponhamos que agora eu não dê a corrente, não dê a carga de a corrente. Talvez o problema seja esse. Tem uma corrente aqui estacionária. E aí, se eu tirar a divergência aqui de novo, eu vou ter divergência do W, Laplaciano do φ. Aí, basicamente, aqui eu consigo tirar alguma coisa do Laplaciano do φ e jogar aqui. Eu vou ter uma equação por divergente de W. Mas observe que essa equação ela tem mais coisas. Porque essa equação aqui, se eu tirar a divergência dessa equação, eu vou estar resolvendo só a parte longitudinal do W. Mas ninguém diz que a parte transversa do W não está nessa equação. Aqui eu tenho, essa aqui é o rotacional do W, isso aqui é o transverso. Essa equação aqui, na verdade, ela é gradiente da divergência menos o Laplaciano. Gradiente da divergência menos o Laplaciano. Então eu tenho W, e tenho esse gradiente do φ aqui. Então eu tenho que desacoplar de alguma maneira essas duas equações aqui. Então, se nós tirarmos, né, primeiro a divergência do W, eu vejo que eu consigo relacionar a divergência do W com o Laplaciano do φ. E aí eu teria que inverter essa equação aqui para trazer esse φ para cá. Então eu já vi que o problema não é simples como eu pensava, então eu vou deixar como tarefa. A tarefa para vocês, então, vai ser, vou dizer que vai ser mais simples, a tarefa vai ser a seguinte: dado esse sistema aqui, carga zero aqui, corrente aqui, com essas equações aqui, eu queria que vocês resolvessem o problema, calcular a distribuição, a configuração de campos φ e W em função de uma corrente genérica, vai ficar tudo em função daquelas integrais. E aí, claro, para resolver esse problema, vocês vão ter que fazer uso dos operadores de projeção, θ e J. Então, o problema está montado desse tipo. Tá? Então, o que eu quero nessa tarefa? Que vocês resolvam esses problemas, esse sistema para φ e W em função da corrente externa. Vocês vão ter que desacoplar essas equações. Para desacoplar essas equações, vocês vão ter que usar as propriedades dos operadores de projeção. Tá? Última tarefinha ligada a esses operadores, vocês podem demonstrar também, uma relação fácil de vocês fazerem, é a seguinte. Claro, o operador θ2 é igual a θ, mas não é inversível, né? Porque todo operador que é idempotente, né? Quer dizer, se θ2 é igual a θ, esse operador tem alto valor zero. Se ele tem alto valor zero, ele é singular, ele não pode ser invertido, né? Então, não tem como inverter θ, não tem como inverter alto. Mas a tarefa seria a seguinte: se eu tivesse uma expressão, como é que eu inverteria esse objeto? Tem um operador que é alfa, ômega, alfa θ, mais beta ômega, mais um campo. Eu quero inverter esse operador. Significa o seguinte: que eu tenho esse objeto aqui, alfa, θ e j. Artificialmente falando, eu tenho beta ômega e j, mais gama, delta de j, identidade. Isso aqui vai ter que multiplicar no operador
Lá vou chamar o trânsito de J, JK, isoterabilidade delta de IK. Equação diversa. Estou resolvendo esse problema, né, do espaço, né, das duas projetoras. Quero inverter aquela matriz, né, aquela matriz que tem índices de J. Então, eu vou multiplicar por uma matriz JK, isso tudo me dá identidade. Então, resposta desse problema, vocês vão obter, se vocês inverterem esse operador, ele vai ser exatamente 1 sobre alfa, zeta. Eu vou se gama, primeiro, se gama igual a zero, se o gama igual a zero, esse operador é ó, fica 1 sobre alfa teta, basta inverter os coeficientes, mais 1 sobre teta. Se o gama é diferente de zero, então eu vou fazer uma coisa, eu vou expandir isso aqui, aí vai ter uma combinação, já vocês podem fazer. Tem esse operador aqui, ele vai ter aqui coeficientes, né? Ele vai ter um coeficiente que vai ter, vamos chamar aqui um A, de alfa, gama, vezes teta. Vocês vão calcular quem é A, quem é B, B de beta, gama, posição, e C, essa identidade. Isso aqui é uma coisa identidade. Então, ou seja, inverte esse operador em geral. Depois faz gama igual a zero. Então, vocês conseguem fazer isso aqui. Então, a tarefa é inverter esse operador aqui, conhecendo as propriedades de θ2 é θ, ômega 2 é ômega, θ ômega é zero e ômega θ é zero. Então, deixa aí para vocês fazerem. Só para agora chegar lá. Então, nós já vimos que no caso eletromagnético, então, né, na hora de olhar a função de Green, a minha questão é, se olhar a função de Green no gate, né, no gate curvo, eu consigo fazer φ igual a zero, A igual a zero. Então, vamos fazer o problema agora, começar a fazer o problema genérico, aí eu termino na próxima aula. O problema é o seguinte, então. Então, o operador importante que aparece no eletromagnetismo é o operador da Lambert. Vamos dar uma olhadinha nesse operador, em parte nisso. Esse operador aqui é um operador nas coordenadas t e x, é 1 sobre C2, depois de C2 menos Laplaciano. Atuando, então, uma função de Green, né? T